Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho e hoje é dia de comentar sobre um candidatíssimo a melhor do ano, Angola Janga, do Marcelo Dessalete, lançado pela editora Veneta. Sim, mais um vídeo aí sobre Angola Janga aqui do canal, já é o quarto vídeo com esse, já é o quarto vídeo entre bate-papos e entrevistas que eu lancei aqui, em que o Marcelo Dessalete falou um pouco sobre essa obra, que ele demorou 11 anos pra concluir, pra fazer e tal, entre pesquisas e produção e tudo, 11 anos, cara. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, vou tentar comentar um pouco mais sobre essa obra aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. O que eu tenho que falar agora? Solta a vinheta. Bora lá, solta a vinheta. Então pessoal, Angola Janga é um trabalho aí do Marcelo Dessalete, um quadrinho de mais de 400 páginas de história. Se você não conhece, o Marcelo Dessalete ele é autor de Noite e Luz, Encruzilhada e Cumbi, esses dois lançados pela editora Veneta, a mesma editora que está lançando o Angola Janga. E cara, aqui o Marcelo Dessalete ele se propôs a contar a história do Quilombo de Palmares, e ele faz isso de uma maneira incrível, cara. Ele mistura ficção e um embasamento histórico gigantesco, e a gente vai comentar um pouquinho mais, já estava entrando aqui no tema principal, mas a gente vai comentar um pouquinho mais aí no decorrer do vídeo. Então, só para contextualizar um pouco, Palmares chegou a reunir cerca de 20 mil, entre 20 mil e 30 mil negros que formaram uma resistência à escravidão, uma resistência aos engenhos que se espalharam ali, principalmente no século XVI e no século XVII, na capitania de Pernambuco, época em que muitos negros foram trazidos de maneira desumana, como a gente sabe, de reinos conhecidos como Angola, como Congo e outros mais. E a ideia do Marcelo Dessalete foi contar o que aconteceu nas últimas décadas de resistência de Palmares, enfim, o que aconteceu ali naquela região. E é uma história incrível, imaginar a luta dessas pessoas aí que se organizavam nos mocambos para lutar contra os portugueses, para resistir, para, enfim, fugir da escravidão em busca de uma vida mais digna, em busca da sua liberdade. E é legal que o Marcelo Dessalete ele consegue contar essa história que de uma maneira que funciona por si só. Tem todo o embasamento histórico, mas ela consegue ser uma história interessante, ela consegue ser uma história bonita, contundente, que apresenta ali a violência, a realidade do que acontecia, mas também não deixa de ser poética, não deixa de ser uma história bonita. E é legal que o Dessalete buscou e conseguiu contar tudo isso do ponto de vista principalmente dos negros, algo que é muito raro na literatura, no cinema, enfim, na TV, algo que ainda é muito raro e a gente definitivamente não aprendeu na escola dessa forma. A gente sempre aprendeu do ponto de vista daqueles que iam para destruir, daqueles que escravizavam. Então o Dessalete tenta dar uma outra visão para isso. Não que ele tenha sido a primeira pessoa a fazer isso, mas ele fez e fez muito bem. E como eu já comentei, o Dessalete ele fez uma ampla pesquisa histórica para poder produzir esse quadrinho, desde pesquisa aí em livros, né, conversa com historiadores, documentos históricos. Ele chegou a trabalhar uma época no Museu Afro-Brasil. Ele também chegou aí no Memorial de Palmares, que fica na Serra da Barriga, onde ele pôde ter uma noção melhor de arquitetura, também de distância, para poder produzir o quadrinho de uma maneira mais fiel ao que realmente aconteceu na época. E o Dessalete usou de toda essa pesquisa histórica para poder produzir um quadrinho de ficção. Angola Janga é um quadrinho de ficção em que o objetivo dele foi realmente ali preencher essas lacunas da história do Mocambo mais famoso de todos os tempos, da história da luta desse povo. É um quadrinho com muitos personagens, mas o autor facilita a nossa vida botando aqui o desenho e nome de todos eles. Então se você tá lendo e acaba ficando um pouco confuso, dá pra voltar e entender ali o que tá acontecendo, quem são os personagens da cena. Tem, por exemplo, o Ganga Zumba, que foi o primeiro grande líder de Palmares, antecessor ao Zumbi. Tem o próprio Zumbi, que é o líder mais famoso de Palmares. Quando a gente ouve falar de Palmares, a gente até associa Zumbi de Palmares. Então tem ele, mostra ele no engenho, onde ele nasceu, mostra depois como que ele fugiu e como ele se tornou o grande líder conhecido da história do Brasil, da história negra no Brasil. Tem também o Soares, que foi um dos homens próximos a Zumbi. No caso dele, tem poucas informações históricas do Soares e o Marcelo Dessalete teve realmente que imaginar aí um pouco da história, das coisas que teriam acontecido com ele, e ele fez muito bem isso. Inclusive o quadrinho começa aí com esse personagem, começa mostrando que ele iria ter a carta de alforria e acaba não... A dona que iria dar carta pra ele acaba falecendo, então mostra que ele fugiu e a história começa a se desenrolar a partir daí, principalmente. Tem também mulheres fortes como Mandala, irmã de Zumbi, que teve seu papel como guerreira, como uma líder,
O quadrinho mostra a violência nos engenhos, a escravidão crua, mostra também os conflitos entre os colonos e os negros dos Mocambos, mostra também uma negociação entre o poder colonial e os Mocambos, em especial um acordo de paz proposto aí pelo governador da Capitania Geral de Pernambuco, que acabou causando uma cisão entre os próprios Mocambos, que é algo interessantíssimo aqui no quadrinho e que eu não sabia que havia acontecido. Mostra como os bandeirantes foram importantíssimos na destruição de Palmares, até é citado em algum momento que os bandeirantes serviam como uma espécie de serviço de choque, uma tropa de choque, né, a serviço do colonialismo. Então também é algo bem interessante aqui no quadrinho. Enfim, vários personagens, várias histórias misturadas, várias motivações, e o Marcelo Dessalete conseguiu amarrar tudo muito bem aqui na história. E como eu disse, o Dessalete ele consegue ser contundente, mostrando a violência da maneira como aconteceu, e ele também consegue trazer uma história com momentos poéticos, como por exemplo algumas transições que eu acho simplesmente lindas. Uma cena em particular que mostra um navio negreiro, e dentro desse navio o porão com vários negros presos, e no olhar de um desses negros aparece, aos poucos vai acontecendo um zoom ali no quadrinho, e na mudança de quadros vai aparecendo o zumbi, ainda criança, aí vai aproximando, na virada de página você tem ali o zumbi ouvindo uma daquelas conchas que você ouve o mar. Então, cara, tem transições lindas como essa e muitas outras. Então é um quadrinho que consegue mostrar a realidade, uma história pesada, uma história necessária, mas que tem ali seu lado poético, e consegue ser um quadrinho bonito, apesar de tudo, apesar do tema. É um quadrinho realmente muito bonito. É legal também o uso dos flashbacks aqui na história, que contextualiza um pouco cada personagem pra gente. Além disso, para facilitar o entendimento, antes de cada capítulo tem ali algumas citações históricas que, enfim, contextualizam tudo e te fazem entender melhor o que vai acontecer nesse capítulo. Então facilita um pouco a leitura. Cara, eu poderia ficar falando aqui horas e horas sobre Angola Janga. É um quadrinho maravilhoso, uma história, um dos quadrinhos mais importantes já publicados no Brasil. Eu acho que dá pra gente falar isso. Eu acredito que já dá pra falar isso, com certeza. E se você quiser mais conteúdo sobre Angola Janga, tem vídeo pra caramba aqui no canal. Além desse, tem mais outros 3 vídeos. Se você ainda tá pensando se compra ou não compra, compra. Esse quadrinho aqui é maravilhoso, sensacional, trabalho incrível do Marcelo Dessalete. Então é isso, cara. Se quiser mais conteúdo sobre Angola Janga, tem os 3 vídeos aqui pra você assistir, beleza? Então, cara, corre atrás desse material aqui. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de procurar o Instagram e o Facebook do Papuzine, tá tudo aqui embaixo. Angola Janga no Marcelo Dessalete, procura esse material. Então é isso, valeu, até a próxima.